Olá, amados, tudo bem? Em especial nossos adolescentes. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. Segue o nosso estudo da palavra do Senhor nosso Deus. É para os adolescentes, mas também para toda a igreja do Senhor. Vai ser um momento maravilhoso quando nós falaremos sobre o tema Uma história sobre graça e responsabilidade. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 18, versos de 23 a 35. Não lerei todos os versos, mas alguns versos para tomar como base para o estudo. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos como quantia para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Nós vamos ver que, no estudo, qual é a atitude desse homem. Chegando mais uma vez, esse homem que foi perdoado, agora no verso 29, então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O homem que foi perdoado disse: Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os servos daquele homem o que acontecia, contristaram-se muitos e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu perdoar a dívida do seu irmão? Queridos, tem pessoas que têm tudo para serem gratas, mas são pessoas que não são gratas com as bênçãos que recebem. E vamos ver no decorrer do estudo que aquele homem teve uma grande dívida perdoada. Não só ele, mas a sua família. E quando ele encontra alguém que era igual a ele, serviçal igual a ele manda prender aquela pessoa até que lhe pagasse tudo. Não que aquela pessoa não pudesse pagar, mas ela ia dar um jeito, pagando pouquinho a pouquinho. Não daria para pagar na hora. Mas a dívida do outro era algo enorme, que ele não teria condição de pagar. Mas ele não teve misericórdia. Ele clamou por misericórdia. A misericórdia alcançou a sua vida, mas depois ele não teve misericórdia para com seu irmão. Aí a consequência chega, a conta chega. 3 objetivos. Primeiro, refletir com vocês, adolescentes, sobre o valor da graça perdoadora de Deus. Ensinar sobre a responsabilidade que nós, que recebemos a graça de Deus, temos diante do próximo. E alertar sobre o perigo de se negar o perdão a alguém. Não negue o perdão àquele que um dia lhe estendeu a mão. Tá certo? Não negue o perdão. Se ele já fez por você, perdoa ele. Se ele te fez algo que te entristeceu, perdoa ele. Para que você consiga vivenciar o que Deus tem para você. Vem comigo descobrir. Você sabe o que é perdão? Você já precisou pedir perdão a alguém? O perdão nunca foi um caminho fácil de ser percorrido. Caso fosse, seu preço não seria a cruz. Falando de Cristo relacionado a nós, né? Somente aqueles que sofreram a dor de serem traídos, decepcionados, enganados, caluniados, trapaceados ou machucados, sabem o quanto é difícil lidar com esse tema. Na aula de hoje falaremos sobre a graça de receber o perdão e a responsabilidade de compartilhá-la com o próximo. Se eu recebi a graça e o perdão, eu preciso compartilhar com meu irmão, compartilhar com você, meu próximo, essa história linda do Senhor para nós. Vamos aprender? A lição de hoje estará focada na parábola de quem? Do empregado mau. Jesus contou essa história em um contexto muito interessante. Foi assim: após ouvir Jesus falar sobre a importância da correção de um irmão que erra, sempre Pedro, ele pergunta a Jesus: quantas vezes deveria perdoar um irmão? Ele sugere 7 vezes, Jesus. Jesus fala: não, Pedro,
70 vezes 7. Olha só. Qual é a ideia de 70 vezes 7 vezes ao dia? É algo que não dá para fazer. Não dá para fazer. Ou seja, o perdão tem que ser algo direto. Direto. Ah, eu perdoei hoje, não perdoo amanhã. Não, é algo cotidiano. Se alguém te fez um mal, perdoa, perdoa. Aí alguém vai dizer, mas eu não perdoo, porque só quem perdoa é Deus. Sim, os nossos pecados, só quem pode perdoar é Deus. Mas o que eu faço para com o meu irmão, com você, por exemplo, se eu entristecer você, você pode me perdoar. Porque Deus te deu esse poder de perdão. Tá bom? Deus te deu. Perdoa. Perdoa a sua amiguinha, o seu amiguinho. Perdoa aquele que aparentemente está te causando aborrecimento lá na escola, lá na sua rua. Perdoa ele. Perdoa. Peça para Jesus abençoar a vida dele. Certamente Jesus sabia da complexidade desse tema, mas não deixou de tratá-lo. A parábola do empregado mau nos mostra reflexões profundas sobre a nossa condição de pecadores e da graça que foi dispensada por Jesus sobre cada um de nós. Vamos conversar um pouquinho. Eu nem vou ler esses textos, só vou dizer o tema e você vai vir comigo. O rei perdoa a dívida com um ato de graça. Olha só, eu só frisei aqui o seguinte: entretanto, o rei move-se de compaixão e resolve deliberadamente perdoar a dívida e deixar o servo ir embora. Essa primeira parte da história nos ensina duas importantes lições. Nós vamos ver que, primeiro, aquele homem, que o rei chama o seu tesoureiro, chama o seu Haddad, o seu tesoureiro, e diz assim, olha, levanta as contas do reino e vê quem é que está devendo o reino. E ele começa. Tinha uns que deviam pouco, outros deviam mais, e chegou esse que devia muito dinheiro. Muitos compromissos que ele não conseguiu honrar, e aquela dívida só foi acumulando. Era uma dívida impagável. Quando aquele homem chega para falar com esse rei, o rei fala, olha, a dívida está aqui, você sabe que a dívida é real, você me deve. Mas você já não tem mais como pagar essa dívida. Mas você tem esposa e você tem filhos. Então, eu vou pegar todos vocês e vou vendê-los como escravo para ver se eu consigo quitar essa dívida. Aquele homem chora. Aquele homem vai aos pés do rei, adora o rei. E o rei se move de íntima compaixão e fala, eu tinha até esquecido disso aí, eu tenho tanto dinheiro, eu tinha até esquecido que ele me devia isso tudo. Tá bom, não vou prender e vender nem sua mãe, nem seus filhos e nem você. Tua dívida está paga. Ele sai dali muito alegre. E tinha muita gente que viu acontecer. É como se o rei estivesse numa audiência falando com as pessoas e outros estão ouvindo. Outros estão entendendo o que está acontecendo. O rei, então, movido de compaixão, perdoa a dívida contra ele, libera o servo para viver em paz. Foi assim também que Jesus fez por nós. A nossa dívida era impagável, só que era no mundo espiritual. Esta promissória, essa cédula, como diz Paulo, estava na mão do inimigo. Por isso que ele nos acusa. Por isso que a missão dele é roubar, matar e destruir. Porque ele acaba tendo, por sua influência, o domínio sobre o coração do homem, sobre a mente do homem. Principalmente essa mente sem Jesus, esse coração sem Jesus. E esta nota estava na mão dele. Jesus pagou a dívida e me libertou. Agora, o que Jesus espera de mim? Que eu, uma vez livre dessa dívida, que eu possa anunciar para outras pessoas. Que eu não permita que outras pessoas sejam presas por essas atitudes tão terríveis. Pois bem, ele sai dali. E quando ele está atravessando a rua, ou na calçada, não sei,
eu sei que ele se depara com um conservo dele, alguém que era igual a ele, que lhe devia o dinheiro. O que ele faz? Ele olha aquele homem e diz: olha, você me deve o dinheiro. Vamos dizer assim, ele devia 1 milhão para o rei. E esse moço, vamos colocar assim, lhe devia 1.000. Ele teria condições de pagar. Repito, não na hora, mas ele pagaria aos pouquinhos. E daqui a pouco, se aquele homem tivesse um coração bom, até perdoava, porque ele havia sido perdoado. Mas quando aquele homem fala: eu não posso lhe pagar, tem misericórdia de mim, ele vira com toda a aspereza, coração duro, e fala: olha, eu vou mandar te prender. Eu vou te levar lá, vou te acusar que você me deve e não quer me pagar. E você só vai sair da prisão quando você me pagar. Só que pessoas que estavam na sala do rei, que viram o rei perdoando a dívida desse homem, quando viu a atitude desse homem que havia sido perdoado, encerrando o seu amigo na prisão, ou o seu conservo na prisão, eles voltam ao rei e falam: rei, sabe aquele homem que o Senhor perdoou a dívida? Ele está, sabe, obrigando o seu conservo a pagar a dívida, e mandou até prender ele. E ele só sairá da prisão quando ele pagar a dívida. Aquele rei ficou nervoso. Aquele rei olha para os seus soldados e manda e dá uma ordem: vai lá buscar ele, traz ele aqui. E quando o rei traz, ele manda trazer, e ele chega à presença do rei, o rei diz o seguinte: olha só, ele havia sido grandemente perdoado e agora, na primeira oportunidade de compartilhar o perdão, ele resolveu viver como se nada tivesse acontecido em sua vida. E lança na prisão alguém por lhe dever migalhas. Infelizmente, esta segunda parte da história nos mostra que é possível fazermos pouco caso do perdão recebido graciosamente. Já que eu faço pouco caso do perdão que eu recebi, agora o rei vai julgar minha causa. O rei, então, ele pega aquele homem que ele agiu graciosamente e envia ele para a prisão, a fim de que ele seja castigado até que pagasse toda a dívida. Só que a dívida não tinha como ser paga, e agora? Aquele homem ia ficar como ficou, na prisão, o resto de sua vida. E ainda, por ele não ter sido uma pessoa boa, coração bom, ele ainda colocou em risco a sua família, porque a sua esposa e os seus filhos podem ter sido vendidos para pagar a dívida. Olha aí, para amenizar a dívida. Olha aí. Os nossos atos, eles são recheados de consequências. Bons atos, boas consequências. Maus atos, mais consequências. Pensemos bem. Olha, você, adolescente, você está na sua formação. Cuidado com as suas escolhas. Eu tenho aqui em minha casa dois príncipes adolescentes. Um com 14 e o outro com 12. E tem um jovem com 20. Então, nós falamos muito sobre escolhas para eles. Sobre decisões. Porque a decisão que eu tomar hoje, ela pode me trazer consequências muito ruins lá na frente. Tome, adolescente, cuidado com as suas decisões. E Deus vai estar contigo, tá bom? Tá, pai? Tenha paciência também, pai, um pouquinho com seu adolescente, tá? Porque você também já foi adolescente. Mãe, você também já foi adolescente. Vó, a senhora também já foi adolescente. Vô, pai,
Então vamos ter um pouquinho de paciência com eles, porque depois eles vão nos agradecer. O tempo que nós estendemos as mãos, aconselhamos, e isso vai ficar registrado no HD da memória deles. Concluindo, diz assim: cada cristão deve se identificar com o servo que devia grande valor ao rei e ver as pessoas que de alguma forma lhe prejudicam como segundo servo. De maneira que a nossa dívida perdoada por Deus é tão grande que qualquer tentativa de recusar o perdão a outras pessoas é tão triste quanto o comportamento do servo incompassível da parábola. Todo aquele que recebeu o perdão deve estar pronto a perdoar. Recebeu perdão? Perdoa. Recebeu alguém lhe estendeu as mãos? Estenda também. Semana que vem eu venho contigo aqui em mais um texto, mais um estudo. O reino de Deus e as sementes. Vai ser uma bênção estar participando com você de mais um estudo maravilhoso. Olha só, já somos aí quase 124 mil inscritos no nosso canal. Você pode vir com a gente também. Venha fazer parte dessa família que está em crescimento, tá? Ter a sua participação é sempre muito bom. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um forte abraço.